Olá, eu sou Edson Amaro, hoje é 24 de setembro de 2013 e eu quero continuar a série em que eu comento os meus livros preferidos. Já tem no YouTube um vídeo chamado Edson Amaro comenta Capitães da Areia, de Jorge Amado. Edson Amaro comenta Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Edson Amaro comenta As Veias Abertas da América Latina, de Eduardo Galeano. E eu quero agora falar sobre uma das minhas escritoras preferidas, Clarice Lispector. Meus alunos não entendem como eu gosto tanto da Clarice. Bem, eu não gosto de toda a obra da Clarice. Eu confesso que eu gosto dos textos curtos da Clarice, as crônicas e os contos. Não gosto dos romances. Maçã no Escuro, Perto do Coração Selvagem, A Paixão segundo GH. Eu não gosto dos romances da Clarice, porque eu entendo que o romance não é apenas uma narrativa longa. O romance é um gênero literário que aparece para substituir a epopeia. Quando, na Revolução Francesa, a burguesia toma o poder, ela derruba junto com a nobreza a epopeia, que era um gênero literário que interessava a nobreza, e coloca o romance, que diz respeito ao cidadão comum. E o romance tem que ter uma série de peripécias, tem que ter uma série de acontecimentos encadeados. É como novela, você assiste uma novela na televisão, vê um capítulo hoje e fica curioso para saber o que vai acontecer amanhã. Será que João vai mesmo assassinar Pedro? Será que vão descobrir que foi o Miguel quem matou a Rita? Será que a Luísa e o Antônio vão se casar mesmo, tal? Então, tem que ter um suspense, como nas narrativas das Mil e Uma Noites de Sherazade. E nos romances da Clarice Lispector, isso não acontece. São narrativas enormes em que tudo se dá na psique do personagem, no mundo interior do personagem. São grandes meditações. Não acontece quase nada. Então eu não aprecio os romances da Clarice Lispector. Eu aprecio as crônicas e os contos, os textos curtos. Um dos meus livros preferidos da Clarice é esse aqui, Felicidade Clandestina. Aliás, há uns anos atrás, coisa de mais de 10 anos, fizeram um curta-metragem excelente. Pode procurar no YouTube, Clandestina Felicidade, sobre o conto que dá nome a esse livro e alguns outros textos. Eles misturam, por exemplo, Felicidade Clandestina com o outro conto que é Restos do Carnaval. Esses dois contos são autobiográficos, falam de episódios da vida da Clarice Lispector. Bom, o que é importante para a gente saber sobre Clarice? Quando Clarice apareceu, ela foi considerada uma escritora católica. O que era um escritor ou uma escritora católica? Não é que essas pessoas fossem à missa, comungassem, tudo isso. Esse rótulo era dado em oposição à literatura engajada. Então, quando tinha um Graciliano Ramos, que falava sobre a seca, quando tinha um Jorge Amado, que falava sobre a luta de classes, quando tinha um Érico Veríssimo, que falava sobre a ambição de subir na vida, como Olhares do Campo, sobre a Guerra Civil Espanhola, como em Saga, que falam de problemas do mundo urbano, problemas sociais. Em oposição a eles, houve autores como Vinícius de Moraes, Clarice Lispector, Lúcio Cardoso, Cecília Meirelles, que tinham uma visão introvertida da vida íntima dos personagens, tinha um olhar filosófico, contemplativo sobre o mundo. Então Clarice está nesse grupo a princípio.
E ela não era católica, ela era ateia, embora viesse de uma família judaica. Aliás, eu recomendo que vocês leiam Clarice, de Benjamin Moser. Essa biografia de Clarice foi escrita por um americano que aprendeu língua portuguesa para ler toda a obra de Clarice, vir ao Brasil, entrevistar parentes e amigos de Clarice Lispector, escreveu esse livro em inglês e ele foi traduzido por José Geraldo Couto. Então é um orgulho para nós que alguém venha dos Estados Unidos para escrever uma biografia sobre uma escritora que fazia questão de dizer que era brasileira, porque na verdade a Clarice nasceu na Ucrânia, mas ela apenas nasceu lá. Sua família estava fugindo dos horrores da perseguição racista aos judeus, dos pogroms, da miséria, e vieram para o Brasil, primeiramente a Recife. E nesse livro há algumas lembranças da vida da Clarice em Recife. Felicidade Clandestina, o conto que dá nome ao volume, fala de uma aventura que ela teve quando criança, que ela era uma menina pobre e uma menina rica. Prometia para ela todos os dias o livro Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. Ela ia à casa da menina, a menina dizia que tinha emprestado a outra menina antes que ela chegasse, que ela voltasse depois, e ela sempre voltava lá e a garota estava rindo dela. Ela estava usando seu poder econômico para humilhar a Clarice. E aí a mãe da menina, quando soube disso, disse para Clarice: toma o livro, não tenha pressa para devolver, fique com ele pelo tempo que você quiser. Tem o livro, tem o conto Resto de Carnaval, quando uma amiga dela ganha uma fantasia de carnaval, a mãe da amiga faz uma fantasia para a filha, uma fantasia de rosa, feita com papel crepom, uma grande rosa de papel crepom, e como sobrou muito papel crepom, com os restos ela faz uma fantasia para Clarice. E tem 100 anos de perdão, quando Clarice diz que quando ela era criança do Recife gostava de roubar rosas, e aí ela roubava rosas, roubava pitangas que tinha na sebe da igreja presbiteriana. São lembranças da infância. Tem um amigo que diz que não gosta da Clarice porque ela faz uma literatura de dona de casa. Bem, Clarice foi casada com um diplomata, esteve em vários países do mundo, mas esse casamento não foi bem sucedido. Ela se desquitou depois, não tinha divórcio na época, era desquite. Mas o que foi bom nesse casamento foi que ela teve filhos. E os filhos da Clarice dizem que ela administrava a casa com a máquina de escrever no colo. Então ela escrevia e olhava os filhos, escrevia e dizia para a empregada o que fazer. E esse mundo doméstico é muito presente na Clarice. Então aqui há textos que são diálogos dela com os filhos, porque ela ficava maravilhada com isso da criança ver o mundo com olhos novos. Ela não está acostumada com o mundo tanto quanto os adultos, então ela percebe que as coisas poderiam ser diferentes. Bem, e a obra de Clarice tem muito presente a herança judaica dela. Felicidade Clandestina é uma releitura da história do pecado original, do fruto proibido. Então Clarice ia sempre à casa dessa menina em busca de algo que não lhe pertencia, que era o livro, mas o livro é um objeto do conhecimento. Vamos lembrar que o fruto proibido no Jardim do Éden era o fruto do conhecimento. E termina o conto da seguinte maneira: que ela disse que
emprestar por tempo indeterminado o livro, era melhor do que dar o livro para ela. E ela dizia que deixava o livro pela casa, fazia de conta que tinha esquecido o livro, para ficar bastante tempo lendo e tal. E ela gozava a posse do livro, ela deitava na rede com o livro sobre a barriga, e ela diz assim, não era mais uma menina com um livro, era uma mulher com o seu amante. Então ela teve o fruto proibido. O livro era como se fosse o marido de outra mulher. É uma metáfora do adultério. Bem, tem um texto que eu gosto muito, que é O Ovo e a Galinha. Foi um texto que Clarice leu num congresso de bruxaria, parece que em Bogotá, se não me falha a memória. Ela não entende por que recebeu um convite para falar nesse congresso de bruxaria, e ela preparou esse texto. E galinhas são muito presentes na obra de Clarice. Essa coisa doméstica, galinha é um tema recorrente nos textos dela. E ela fala do ovo e da galinha, só que longe daquele enigma, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Essas duas palavras tomam vários sentidos. Ovo significa princípio, então o ovo é o princípio de tudo, e a galinha é a depositária desse ovo. Então ela diz: dedico ao ovo à nação chinesa. Ver o ovo é impossível. O ovo é supervisível como ações supersônicas. Ninguém é capaz de ver o ovo. O ovo é um mistério. O ovo é a cruz que a galinha carrega na vida. Aí tem aquela ideia religiosa, como o cristão tem que carregar a cruz é a missão do cristão. Então a galinha existe para o ovo é a missão da galinha. E ela diz que há uma confraria, uma irmandade de pessoas que viram o ovo, mas que não podem revelar ao mundo que viram o ovo. Uma sociedade secreta. Bem, a galinha às vezes representa a humanidade em geral, às vezes representa a mulher e o mistério da maternidade, às vezes representa a classe operária, quando o ovo é a riqueza, às vezes é o fiel e o ovo é Deus. Há várias leituras possíveis, porque uma coisa que Clarice herda da cultura judaica é a linguagem hermética, misteriosa, enigmática dos profetas. Isso está presente em toda a obra da Clarice, que vale a pena ler e reler com atenção, porque é inesgotável. Mas eu confesso que só tenho prazer lendo Felicidade Clandestina, Laços de Família, Para Não Esquecer, A Mulher que Matou os Peixes, as narrativas curtas de Clarice. São essas que eu aplaudo e recomendo que vocês leiam também.